É difícil vencer o Ceará no Castelão, muito mais que qualquer desempenho, uma vitória para dar um... Não é não, Mirandinha? É exatamente isso, CJ. O Galo vinha de jogos bons, com desempenho bom, criando muito, e alguns desses jogos o Galo não venceu. Aí agora o Galo pegou uma sequência de desempenhos piores e não ganhava. Empatou muitos jogos aí. Agora não teve um desempenho bom. Resumindo já o jogo, não teve um desempenho bom contra o Ceará, mas lutou muito e venceu o jogo. O Cuca, né, optou por uma estratégia um pouco diferente, depois ele vai até explicar na coletiva, o Henrique separou isso pra gente, com apenas um atacante, com o Rony sozinho na frente e com 5 jogadores praticamente no meio campo, ou melhor, 4 jogadores no meio campo com 3 zagueiros, né? Ele jogou com Natanael, Lianco, Vitor Hugo, Alonso, Rubens, Patrick, Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes e Rony. A gente até pode fazer isso, Henrique, hoje no Entre Linhas, tá marcado Entre Linhas, né, pra gente analisar isso aqui. O Galo, quando construía, ele construía com 3 zagueiros, os pontas eram os laterais, os alas, né, Rubens e Natanael, cada um de um lado, aí 2 volantes, 2 meias e o Rony sozinho na frente. No primeiro tempo não deu certo esse esquema, assim, na verdade não deu certo. O Cuca fala em entrevista que ele queria levar o empate pro vestiário. Acho meio... Engenheiro de obra pronta? A ideia era não perder no primeiro tempo para vencer no segundo. Achei até um pouco... Vamos ouvir até depois ele falar nós vamos ouvir essa entrevista. Pode até ser um jogo muito difícil, tem sido difícil enfrentar o Ceará lá. Ele venceu a maioria dos jogos, empatou também, mas não tinha perdido ainda. Então o Galo competiu muito no primeiro tempo, mas pouca criação, pouca inspiração. Ainda mais sem o Hulk, por mais que o Hulk não esteja num bom momento, é o cara mais lúcido, porque se você tivesse alguém muito bem para entrar no lugar dele, você fala, pô, vou descansar o meu craque, porque esse cara tá muito bem, então não tem problema descansar ele, mas quem tem entrado não tem conseguido ser melhor do que o Hulk também, né? Que no caso do Júnior Santos, quando entra o meia, né, o Igor Gomes, o Bernard, o Palácios, todos esses caras, quando tem entrado, não tem sido melhor do que o Hulk. Aí o Cuca acabou optando por ele ficar no banco. Em um primeiro tempo ruim, o Ceará passou mais perto da vitória, o Galo com alguma dificuldade. O Everson fez uma ótima defesa, não é que sofreu demais, grandes chances do Ceará. A grande chance foi aquela bola de cabeça que o Everson fez uma boa defesa. Não foi um jogo de grandes lances, de belíssimas defesas. E aí quando volta para o segundo tempo, ele já volta com o Hulk, tira o Vitor Hugo, sai do sistema com 3 zagueiros e só... acrescentando, o Galo atacava com 3 zagueiros e defendia com uma linha de 4 normal. O Alonso era um lateral na hora de defender e o Rubens era um meia à frente do Alonso. O Galo defendia com 2 zagueiros, o Alonso posicionado como lateral esquerdo. Aí quando volta, ele tira o Vitor Hugo, traz o Alonso de novo. Não que o Vitor Hugo estava fazendo um mau jogo também. O Vitor Hugo estava cumprindo o seu dever. Porque o Galo defendia mais do que atacava e ele cumpriu o seu dever ali junto com o Lianco para marcar o Pedro Raul. E aí ele troca o sistema, o Galo dá sinais ali nos primeiros minutos, o Hulk tem um chute na trave, um pouco mais ofensivo até os 15 minutos, mas nada de brilhante. O Galo melhora, porque ele no primeiro tempo ele praticamente não atacou, ele melhora, consegue mostrar alguma coisa no início do segundo tempo, mas fica um jogo muito disputado, o Ceará volta depois desses minutos a ser melhor do que o Galo, tem um pouco mais de controle do jogo, mas fica um jogo muito disputado, um jogo de muita agressividade, de muita batalha. Isso é uma coisa que mesmo nos momentos ruins do Galo, nós não podemos esquecer. Eu não vi nenhum jogo que tenha faltado, porque quando começa a perder, as pessoas falam assim, os jogadores estão boicotando o treinador, o jogador não sei o quê, o jogador não está correndo. Eu não vi isso, CJ, ainda no time do Galo. Eu não vi. Pô, isso é fácil a gente mostrar quando a gente pega o tanto que esses caras correm. O Rony, o próprio Júnior Santos, os volantes, o Alan Franco, o Patrick, que fez uma partida boa. Patrick vem crescendo, boa partida agora. Do Patrick. É difícil, assim, tecnicamente não tem muita coisa para você destacar, mas o Patrick tem mostrado personalidade. Às vezes o jogo tá difícil, jogadores às vezes escondendo um pouquinho do jogo, o Patrick não, mesmo com a pouca idade. Então vale o destaque para ele. Mas em termos de agressividade, ontem o Alonso fez um bom jogo, Alonso que tinha tido algumas dificuldades, no clássico não foi tão bem. Ontem do setor defensivo, gostei do Alonso, tirou boas bolas, foi agressivo, foi lúcido, gostei do jogo do Alonso. E expulsãozinha do Lianco na conta do Hulk, né? Nós vimos chegar aí o Rony tira aquele coelho da cartola, que
quase todo mundo deve ter falado, Rony, não vai chutar, você é louco. Não fazia isso. Do meio do campo, o Rony também, não lembro de chutes assim do Rony de longa distância, confesso que eu não lembro. E aí o Galo faz o gol, acha o gol, essa é a verdade, mérito individual do Rony, que nos outros jogos não estava acontecendo, o individual não aparecia. Isso que é importante, o futebol muitas vezes é coletivo. Jogos como esse, como tem sido do Galo, de vez em quando o individual tem que tirar um coelho da cartola. E o Rony ontem tirou, e o Galo conseguiu até administrar o jogo, correu alguns riscos ainda no final. Quando o Saravia entra, o Nathanael não fazia um grande jogo, o Saravia entra, ele dá um bote, o cara toma um drible, uma jogada perigosa que o Everson faz uma boa defesa. Boa defesa. E no final é bom a gente lembrar, porque quando sai o gol, a gente destaca. Uma bola de costas, o zagueiro na linha de fundo, não sei se você vai lembrar, o último lance do jogo. O zagueiro estava na linha de fundo, o Ceará faz uma falta que poderia ser perigosa, porque o Ceará é forte na bola parada. Sim.